Agora vamos destrinchar o mapa da jornada de serviço, que é uma ferramenta muito utilizada para mapear serviços existentes, mas também para projetar novos serviços. A jornada de serviço é composta por momentos, ações de um protagonista, que geralmente é o nosso cliente final, o nosso consumidor. Por exemplo, esse momento do consumidor de pagar pelo almoço, né? Dentro desse momento, ele tem várias ações. Ele espera na fila, confere o valor, de repente ele adiciona um novo produto, um Trident ali, confere o valor atualizado, escolhe o método de pagamento, valida se o pagamento aconteceu, pega o recibo, de repente a comanda também, na hora dele entregar essa comanda depois, e aí chega um novo momento. O momento de pagar já acabou. E aí a gente inaugura um momento de deixar o restaurante, por exemplo. E nessa saída do restaurante, ele pega um cafezinho, entrega a comanda na porta, e aí ele segue a jornada dele. Esses são os elementos principais. Mas a gente pode ir adicionando diversas outras camadas. Por exemplo, uma camada de experiência. Na camada de experiência, a gente pode colocar ali os requisitos que essa experiência precisa ter. Então, por exemplo, na hora dele pegar a fila, a gente pode pontuar que naquele momento o serviço precisa ser ágil. Na hora que ele está conferindo o valor, a gente pode colocar que a experiência ela é visual e verbal, tanto visual quanto verbal, porque na hora da conferência é importante que tenha o valor na tela e também o atendente fale, olha, deu 10,24 e assim por diante. A gente também pode colocar a camada de canais. Canal é exatamente o meio pelo qual aquela interação está acontecendo. Então, por exemplo, na espera da fila, o canal é um ambiente físico. Mas se a gente estiver trabalhando com design de serviço para inovação, a gente pode se questionar já nesse momento. A gente consegue mudar o canal dessa fila? A gente pode trabalhar com uma fila online, por exemplo, sem precisar com que as pessoas fiquem esperando ali no ambiente físico? Então você precisa do quê? De um protagonista, que é o seu consumidor, mas muitas vezes, quando a gente está trabalhando com B2B, o nosso protagonista não é o cliente final. Ele é outro stakeholder envolvido dentro desse sistema. Segunda coisa, você precisa de um contexto. Toda jornada de serviço precisa ser contextualizada. O que é o contexto? É quando, onde, o que aconteceu antes, o que está prestes a acontecer, quem está envolvido além do nosso protagonista. Dar esse contexto vai nos ajudar a trabalhar melhor sobre esse serviço. A terceira coisa é que você precisa definir muito bem quais são os momentos dessa jornada. Elencar todos os momentos. Muitas vezes a gente gosta de dividir entre momentos pré-serviço, pós-serviço e os momentos do serviço. E em cada momento, o protagonista vai vivenciar diversas ações. Ele vai realizar diversas ações e são essas ações que a gente precisa pontuar. Tendo esses 4 elementos básicos, você pode ir acrescentando quantas camadas você quiser de informação. O que determina essas camadas é justamente o seu próprio projeto, é justamente aquilo que você quer realizar. Então, resumindo, você tendo o contexto, o seu protagonista, no caso aqui o nosso consumidor, os momentos dessa jornada e todas as ações que esse consumidor vivencia nessa jornada, você consegue adicionar, por exemplo, camadas que ajudam você a entender melhor o serviço. Eu gostei dessa aqui, interage com. Geralmente, o consumidor está numa interação com diferentes stakeholders. Então é legal que a cada momento da jornada eu possa apontar com qual outro stakeholder o meu consumidor está interagindo. Eu posso colocar uma camada de experiência, eu posso colocar uma camada de canais, como a gente falou agora há pouco. Eu posso colocar uma camada de evidências também. Todos os artefatos que, de repente, são trazidos à tona como um elemento desse serviço. Eu posso trazer outras camadas, como camadas emocionais desse meu consumidor, a camada de pensamentos. E, ao final de tudo, de repente, eu posso fazer uma grande análise de quais são os jobs to be done que eu, como prestador de serviço, preciso realizar para entregar todo esse serviço e toda a experiência desejada. No final, a gente pode fazer até uma camada analítica de oportunidades de melhoria desse serviço se a gente está falando de um serviço existente. A gente também pode dar uma dimensão de tempo para essa jornada. Essa jornada ela não precisa ter a mesma dimensão de tempo, por exemplo, ela ocorre em 3 dias.
Mas momentos específicos da jornada você pode apontar que ocorrem, de repente, em meia hora. Outros momentos ocorrem em uma semana. Outros momentos ocorrem em um único dia. E aí, dando essa dimensão, você também consegue colocar características. Uma sequência de momentos, de repente, ela pode ocorrer a cada vez que tal ou outro evento ocorre. Então, dando essa dimensão de tempo, você consegue abraçar a complexidade de um serviço e conseguir projetar muito bem cada elemento. Então, por exemplo, na camada de interage com, eu posso colocar no momento que a pessoa está almoçando, que ela interage com o garçom, com o atendente. Mas de repente, no momento em que ela está pagando já pelo almoço, ela interage com o caixa. Muda o stakeholder, muda a interação. Já na camada da evidência, é legal colocar os artefatos que são essenciais para essa experiência ser uma boa experiência de serviço. Por exemplo, no momento do almoço, um dos artefatos mais interessantes para a gente se trabalhar é o próprio menu, é o próprio cardápio. Já no momento do pagar pelo almoço, é muito importante, de repente, a sinalização da fila, mas também os valores que ficam na tela. Na camada das emoções, você pode mapear como o seu protagonista está emocionalmente, ou pode, de repente, estar emocionalmente naquele momento da jornada. Então, se ele está no momento do almoço, de repente ele já está com fome, ele está com pressa, preocupado com o deadline que ele tem para entregar logo depois que ele voltar do almoço. Então, essas emoções, se a gente consegue mapear quais são as possíveis emoções, a gente consegue atuar nesse momento também, tentando mitigar esses problemas e resolver emocionalmente, inclusive, o nosso cliente, né? Resolver as questões emocionais que o nosso cliente está vivenciando. E ainda na camada emocional, é legal identificar também as variações de emoção e não só a emoção pura e simples, mas durante a jornada, como que o nosso consumidor pode estar vivenciando essa experiência. Agora, tem uma camada que eu acrescentei aqui chamada pensamentos. Não é tão interessante você ficar idealizando ou imaginando quais são os pensamentos das pessoas. Então, nesse momento, é um momento de aprofundamento da jornada de serviço. Geralmente, você consegue trazer esse tipo de detalhe quando você já foi a campo, quando você já conversou com seus clientes, com seus usuários, com os seus protagonistas, a ponto de realmente conseguir extrair deles o que eles pensam nesses momentos e conseguir tangibilizar isso na jornada. Ao final da jornada, como eu comentei, você pode ter uma camada de análise e não só uma camada de proposição ou de mapeamento de uma jornada. Você consegue realmente visualizar em cada ponto de interação, que a gente chama de touch point, cada ponto de interação você consegue analisar ele e propor uma mudança, propor uma intervenção. Por exemplo, com a ferramenta Jobs to be Done. Cruzando a ferramenta Jobs to be Done com a ferramenta de jornada do serviço, você consegue apontar alguns direcionamentos para os times de desenvolvimento de negócio. E por fim, a gente pode apontar diferentes oportunidades nesse serviço. Por exemplo, no momento onde a pessoa está escolhendo algo do menu, né, que ela está com fome, que ela está preocupada com o deadline dela, a gente pode incluir um card com recomendações, né? Quais são as recomendações do chefe da casa? Quais são os pratos mais recomendados no TripAdvisor? E aí já trazer algo que solucione, pelo menos em parte, essa necessidade do nosso cliente final. Espero que agora vocês tenham entendido a lógica por trás do serviço e do porquê que a gente trabalha bastante com jornada do serviço. Não é um framework, não é algo que você tem que preencher um monte de caixinha, mas é algo que te dá um novo repertório. Você consegue compor de acordo com a sua necessidade de projeto, de acordo com a complexidade dele, de acordo com as variáveis que você tem para trabalhar, você consegue criar um documento que abrace toda essa complexidade.